O filósofo alemão Friedrich Nietzsche anuncia em 1883, em seu livro Assim Falou Zaratustra, a chegada do super-homem, deixando claro, logo de início, que da mesma forma em que o homem sente vergonha por ter vindo do macaco, o super-homem também sentirá vergonha por ter vindo do homem. Tal afirmação chocante é condizente com o conjunto total do seu pensamento, que vê o homem moderno como um animal decadente e que deve ser superado. A proposta de Nietzsche para a criação de super-homens é uma proposta controversa e amplamente discutida, mas para que seja possível a criação de super-homens, será preciso antes superar os valores éticos e morais. Valores estes que, como veremos, ocultam as suas verdadeiras intenções. A genética não é considerada nas interpretações filosóficas do super-homem, mas nesse vídeo nós veremos que a edição genética desempenha um papel crucial para a criação de uma espécie mais forte e mais resistente de homens, tal qual o filósofo propõe. Pois bem, eu vos anuncio o super-homem. O poder que se estabeleceu no mundo é o poder da fraqueza. O super-homem é a construção mais romântica do Nietzsche. Sem dúvida. Edição genética. O que é isso? A habilidade de aperfeiçoar características físicas e mentais de crianças que ainda não nasceram. Em um futuro não muito distante, as mulheres darão à luz a bebês geneticamente fortalecidos. Nós estamos acostumados a ver o super-homem como uma utopia ou como alguém que se supera. Mas o que nos interessa é manter uma boa quantidade de ciência dentro da filosofia. As experiências genéticas ajudam a entender o homem e no que ele pode se transformar. Por isso, os leitores de Nietzsche serão justamente os maiores beneficiados de uma boa quantidade de ciência. Mesmo que eles não liguem para as 4 letras do DNA ou para as teorias da evolução. Eu sou Matheus Felício e explico o superpoder da filosofia de Nietzsche para a criação de uma espécie fisicamente e intelectualmente superior, que um dia irá governar a Terra. Oriundo de um outro planeta, chega aqui com poderes e talentos muito além dos seres humanos. Um dado importante: o super-homem do cinema é realmente super, mas não é exatamente homem, porque nasceu em outro planeta e tem, portanto, uma natureza não humana. Essa origem extraterrestre justifica os poderes fantásticos que são possíveis na mitologia. Mas eu também posso te dizer que o avanço científico tornou possível o acréscimo de características poderosas no ser humano. É que uma tecnologia revolucionária surgiu, algo que transforma o DNA na peça-chave para trazer à luz o super-homem de Nietzsche, fazendo algumas modificações em sua sequência, ou em outras palavras, uma experiência genética. Experiências feitas em plantas e animais demonstram que o DNA é extremamente mutável e repleto de possibilidades. E logo adiante descobriremos que a moral coloca medo nos cientistas, para que eles não explorem algumas possibilidades que existem no DNA humano. Estaria a moral proibindo o avanço em certas áreas da ciência? Mas vamos entrar nesse assunto com calma. Primeiro é preciso esclarecer que os intérpretes de Nietzsche focaram em dizer que o seu super-homem é alguém que transcende os próprios limites e está além das convenções sociais. Outros ainda dizem que o super-homem de Nietzsche é uma ideia romântica, mas todos eles acabaram deixando de lado a importância da ciência para a interpretação de conceitos filosóficos complicados. Estamos falando de um conceito proposto por Nietzsche, um dos maiores gênios de todos os tempos. E por eu ter lido seus escritos várias vezes, Gaia Ciência, que por sinal é uma inspiração para o nome desse canal, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos, Et Homo e os outros, compreendi que o filósofo estava não apenas à frente do seu tempo, mas também à frente do nosso tempo. Se quisermos resumir todos os textos de Nietzsche em uma única palavra, esta seria super-homem, como o elemento máximo da criação do homem do futuro. Nós entenderemos o super-homem de forma científica e no sentido literal, sem romantismo. Por isso vamos examinar uma pista importante que liga o super-homem de Nietzsche a uma experiência genética. Essa pista está muito acessível,
mas poucos prestam atenção. Me refiro ao subtítulo de Além do Bem e do Mal, Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. Prelúdio significa prenúncio, ou preliminares, ou simplesmente discussões prévias. Em Além do Bem e do Mal, Prelúdio a uma Filosofia do Futuro, Nietzsche ataca os valores éticos e morais com fortes argumentos, demonstrando uma enorme desconfiança quanto às ações moralmente corretas. Estaria o comportamento ético e moral escondendo alguma coisa? Eu retomarei ao problema da moral novamente. Por enquanto, vamos ter em mente que todos os textos de Nietzsche estão direta ou indiretamente ligados à criação de uma espécie mais forte e mais resistente de homens. E não é possível que haja força e resistência sem uma mudança sólida no DNA. Isso seria impossível. O DNA é a molécula que guarda a informação necessária para a formação e o desenvolvimento dos seres vivos. Edição genética é uma técnica de manipulação do DNA. Essa técnica permitiria aos cientistas eliminar do DNA humano características indesejadas como diabetes e obesidade. Manipulações podem ser feitas logo após o espermatozoide fecundar o óvulo, formando o embrião. Bem, essa é uma experiência que ultrapassa os valores morais. Uma experiência que provoca medo e cautela entre os próprios cientistas, pois as modificações feitas no DNA seriam transmitidas para as próximas gerações, e isso abalaria profundamente o nosso conceito de ser humano. Editar embriões afeta potencialmente seu filho, neto, bisneto, até o fim da espécie. Nós precisamos de melhores regulamentações. As tecnologias de edição genética estão sendo desenvolvidas mais rapidamente do que é possível gerenciá-las? Com esse questionamento no horizonte, desde 2015, geneticistas, biólogos, bioeticistas e juristas têm se mobilizado para defender uma regulamentação global para o uso de ferramentas que utilizam proteínas para cortar o DNA. Os advogados da moral exigem melhores regulamentações para evitar que sejam feitas experiências com o DNA humano. As tecnologias genéticas têm o potencial de mudar completamente a nossa relação com a natureza. Bem, a edição genética é uma forma de superação da condição humana, que busca ultrapassar os limites impostos pela natureza e pela hereditariedade. E guarde bem essa informação, pois nós veremos que não é exatamente a natureza que impõe limites. No fundo, quem impõe limites é a própria moral. De fato, não é aconselhável editar, modificar ou alterar propositalmente os genes do DNA humano, muito embora isso se faça livremente com o DNA de plantas e animais. Mas o que vem ao caso é que há muito tempo Nietzsche havia levantado uma questão intrigante. Em seu livro Genealogia da Moral, Nietzsche identificou com precisão algo muito errado nas profundezas, muito antes dos recursos avançados que temos hoje. Vamos entender melhor. Nietzsche situa que durante o Império Romano, os nobres e poderosos possuíam uma constituição física superior. Em nosso contexto de interpretação do super-homem, nós iremos relacionar uma constituição física superior a um perfil genético superior. Agora nós vamos lembrar que Nietzsche também aponta para a massa de escravos do Império, em sua maior parte prisioneiros de guerra, humilhados e traumatizados, acumulando ódio e vontade de vingança nas profundezas. Ou em nosso contexto, todo o sofrimento do escravo se escreveu em seu DNA. Com a ascensão do cristianismo, a massa de escravos, humilhados e traumatizados se estabeleceram no poder, e raças que estavam separadas por milhares ou até mesmo milhões de anos se misturaram desde então, provocando uma curva decrescente na saúde e no vigor. O nosso mundo moderno é o resultado de uma mistura incoerente entre raças geneticamente distantes umas das outras. O que você acha disso? É fácil acreditar que o nosso mundo moderno e até mesmo os valores éticos e morais têm origem numa incoerência genética? E por que não? Mas agora nós vamos entender por que para a criação de super-homens será preciso antes superar os valores éticos e morais.
Bem, qual a importância de se criar super-homens por meio de experiências genéticas? Eu diria que há uma importância médica. Editar embriões resolveria metade dos problemas de saúde dos bebês. Esses bebês cresceriam fortes e imunes a doenças. Também imunes a sofrimentos desnecessários na fase adulta. Perceba que eu estou transformando o super-homem em uma possibilidade real. Não há romantismo nessa interpretação. Mas a questão de se criar super-homens desafia a moral. Quando se fala em modificar o DNA de plantas e animais, a sociedade e as leis estão de acordo, porque a modificação do DNA de sementes e de embriões animais permitem uma maior produção de alimentos. Mas quando se fala em modificar embriões humanos, mesmo que seja por uma causa nobre, as leis internacionais estabelecem princípios para a proteção dos direitos humanos, permitindo a edição de genes apenas em adultos com doenças genéticas avançadas. Ou, em resumo, a tecnologia genética, embora eficaz, levanta muitos problemas éticos. A oportunidade de editar o genoma também levanta problemas éticos, porque essa tecnologia pode ser empregada não apenas em células adultas, mas também em embriões de organismos, incluindo a nossa própria espécie. A espécie Homo sapiens está, de certa forma, ameaçada pela sua própria tecnologia e enfrenta dilemas éticos e morais. Eu havia dito que o subtítulo de Além do Bem e do Mal é prelúdio a uma filosofia do futuro. Agora é a vez de lembrar que o subtítulo de Genealogia da Moral é Uma Polêmica. Se cruzarmos a fronteira da moral, doenças graves serão eliminadas do DNA humano, ao mesmo tempo em que a nossa espécie, Homo sapiens, poderá ser ameaçada de extinção pela espécie Super-Homo, já que essa nova espécie de homens teria uma configuração genética superior, apresentando mais saúde, força, resistência e longevidade. Com razão, na medida em que se tem a razão ao vincular a salvação e o futuro do gênero humano ao primado absoluto dos valores aristocráticos, dos valores romanos. Genealogia da Moral é o único livro de Nietzsche em que ele apresenta um raciocínio que vai do começo até o fim, deixando claro que os valores éticos e morais são valores que potencializam, conservam e cultivam uma espécie determinada de homens, a dizer, o animal de rebanho, dócil e doente. Na introdução desse vídeo, eu afirmei que a ética e a moral são valores que ocultam as suas verdadeiras intenções. E agora está sendo revelado que as verdadeiras intenções da ética é manter um animal de rebanho doente, feliz e satisfeito com seu pasto verde. Ou melhor, feliz e satisfeito com a sua própria monotonia. Mas a edição genética tem o poder de mudar o mundo. Gene editing has the potential to transform life on Earth. And as scientists and society weigh the potential rewards against the risks, there is a need to tease out what is simply a fear of the new and what is a genuine ethical issue. Whenever you're talking about ethics and science, there is an innate tendency to see science running too fast and ethics trying to pull it back. Se você gostou desse vídeo, também vai gostar de saber que as polêmicas envolvendo a edição genética estão apenas começando. E quanto à criação de super-homens, enquanto a ética tenta puxar o avanço científico para trás, o que os advogados da moral e da ética não sabiam é que, mais uma vez, Nietzsche estava à frente de todos. E essa é a minha experiência filosófica e audiovisual para você filosofar com os pés no chão.